Bom, recebendo Nicole Silveira, atleta de skeleton do Brasil, da Ice Brasil, ela que disputou duas Olimpíadas e que no final da segunda Olimpíada comentou que gostaria de encontrar novos atletas, né? E depois de um tempo, a CBDG, em parceria com a Nicole, anuncia a seletiva de skeleton para Valtellina 2028, os Jogos Olímpicos da Juventude. E, Nicole, bem-vinda. Queria que você começasse respondendo isso, né? Como que surgiu essa ideia de seletiva e qual o papel, o que que você pretende fazer aí com essa garotada que vocês vão recrutar? Então, obrigada pelo convite, primeiramente. Então, eu tive essa ideia depois que saiu a notícia dos Jogos da Juventude de 2028 e que seriam na Itália, então a pista que a gente tinha recém acabado de competir. E a ideia surgiu mais porque o Skeleton, eu fui uma das primeiras, né, que a primeira a chegar em Olimpíadas, então meio que tive que criar minha própria jornada, meus próprios passos para chegar até onde eu cheguei. Então, acompanhada com a minha esposa Kim, com a ajuda dela e com algumas ideias que eu tive de mim mesma e de ex-treinadores, eu cheguei onde eu cheguei e a gente pensou que seria um desgaste se a gente não, tipo, colocasse isso para andar para futuras gerações. Então, essa foi a ideia de da onde surgiu, né, que a gente vai tentar achar novos talentos. Então a ideia é eu junto com a Kim procurar jovens que tenham esse interesse, montar meio que um plano para os próximos 2 anos e também para 2030 e talvez 2034. Então não é só um plano a tempo curto, mas a tempo longo também. Legal. E o que que você vai fazer? Você vai ser treinadora mesmo? Vai pegar na mão do atleta e falar, olha, nessa pista a gente vai andar assim, assim, assado? Ou você vai ser mais uma mentora? Algo que você já faz, por exemplo, com o Dudu, né? Algo mais de mentoria e não de treinamento. Fala um pouco, né? O que que você vai fazer aí com essa garotada que vocês recrutarem? A ideia dos jovens é estar lá 100% do tempo. A primeira temporada são, acredito, 4 semanas de competições. Então seriam, ou desculpa, acho que são quatro etapas em 2 semanas. Então a gente estaria lá juntas, eu como treinadora e a Kim também. E a gente tem planos também de fazer meio que um pré-campo, porque obviamente o Skeleton precisa saber um pouquinho como é antes de começar a competir, então a ideia seria fazer uma pré-temporada com com esses jovens e aí selecionar alguns que possam qualificar para os jogos e os que não puderem, se tiverem interesse de continuarem, a ideia seria continuar treinando eles para o futuro. É, é basicamente isso, eu diria. E já tinha passado pela sua cabeça, né? Você trabalha com esporte, né? Você é atleta já de várias modalidades. O esporte sempre esteve presente, vou dizer, praticamente toda a sua vida. Mas te passava a ideia de ser treinadora de alguma modalidade que você praticou? Eu, na verdade, quando eu jogava futebol, eu já treinei algumas. Era crianças, né? Bem pequenininho, acho que na época tinham 3, 4 anos, e aí eu ajudei um pouco, uma criançada um pouco mais velha, mas nunca de, de, de ter o título assim mesmo. É, mas eu gosto muito de ensinar e de passar o que eu aprendi e tentar conseguir ajudar alguém a talvez ultrapassar algumas dificuldades que eu tive. E eu gosto muito dessa, como é que se diz, desse, dessa ideia de poder ajudar a, e compartilhar as informações que eu tenho. E você já tem em mente quantos jovens, algum número, quero um homem, uma mulher, um menino, uma menina, dois meninos, duas meninas, um menino, às vezes, sei lá. Tem algum número em mente que vocês trabalham com isso?
Sim, para a qualificação, eu acredito que depende muito do ranking, mas acho que o Brasil conseguiria pelo menos duas mulheres, ou duas gurias, dois guris. Então a ideia seria de, no início, ter quatro gurias, quatro guris, e aí fazer uma seletiva para quem qualifica para as Olimpíadas. Legal. E, bom, né, a gente está falando aí de sua ideia de ser treinadora, mas vamos falar um pouco dos seus planos futuros também. A Nicole vai ser atleta para o próximo ciclo ou ela vai ficar mais realmente fora da pista de skeleton, pelo menos nessa temporada? Eu não sei. Essa é uma boa pergunta, eu ainda não sei. Eu estou meio que levando esse tempo pós-competição, pós-Olimpíadas para decidir. A Kim já anunciou que ela vai parar, então, para mim, eu ainda não sei. Eu acho que essa temporada eu vou levar mais pro lado de técnica, para ajudar a achar novos talentos. Talvez fazer uma ou duas competições e ver o sentimento que eu tenho com o esporte e até ficando do outro lado da pista para ver quanto que eu vou sentir saudade ou se eu tenho aquela vontade de voltar. Então, acho que esse ano vai ser um ano muito explorativo para ver o que eu consigo fazer para os próximos, os 3 anos depois disso, né? Então, ainda temos um ponto de interrogação ali. Mas em todo caso, não é algo. Participar do circuito da Copa do Mundo é algo que você talvez não pretenda fazer para essa temporada, né? Até por conta desse cargo, desse, da função, né, de treinadora que você tá assumindo. Exato, a gente vai estar viajando algum tempo para estar treinando o pessoal, mas talvez uma ou duas Copas do Mundo onde encaixar no calendário. A gente ainda está definindo o calendário dos jovens, e assim que isso estiver definido, aí eu defino meio que eu vou fazer ou não participar. Mas ainda tem potencial de ser alguma Copa do Mundo, com certeza. Entendi. Mas não oito, né? Não oito etapas, com certeza. Com Não. certeza não vai rolar a temporada completa esse ano. Não, Mas em todo foram oito caso. anos. Eu ia dizer, foram 8 anos onde eu participei de quase todas as etapas que possível, assim, de um calendário para chegar onde eu cheguei. Então, acho que agora está na época ou na hora de dar uma parada, o ano pós-Olimpíada, como técnica. Então, esse é o ano para analisar. Um descanso merecido, né? Convenhamos. O ano pós-olímpico é sempre mais tranquilo, ainda que bobsled tenha mundial, né? Logo depois do ano olímpico, mas é um ano realmente que dá para se tirar sem, né, eventualmente colocar em risco uma corrida olímpica para 2030, caso você venha a participar mesmo. E como que tá essa nova vida, né? Aqui vocês casaram, né? Mas vocês casaram e logo depois já começou a pré-temporada, a temporada olímpica e fala como que tá agora, né? Anunciou recentemente a aposentadoria, ela se aposenta como campeã da Copa do Uhum. Mundo, né? Aposentou literalmente em cima, né? No auge. E como que tá esse sentimento, né? Né, a nova vida da Kim, vocês morando juntas, né, em Calgary, né? Tendo essa chance de ter uma, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma vida normal, né? Sem ter que se preocupar com pré-temporada, viagem, hotel, enfim. Tem sido diferente e o mesmo ao mesmo tempo, porque ela começou uma nova companhia agora de uma agência de viagens, então ela tem focado bastante nisso. E eu voltei para o hospital. Eu estou trabalhando em 4 áreas diferentes agora, então o cargo tem sido bem puxado. Então, esse tem sido um ajuste da gente passar 24/7 juntas para agora só a tardezinha nos vendo. Ou é um pouco diferente essa rotina, mas a gente está acostumando e estamos tendo esse tempo um pouco para testar e jogar outros esportes, outras modalidades, se divertir um pouco, porque quando é só skeleton fica tudo muito, muito focado e a gente acaba não praticando outros esportes ou outras atividades pelo fato de o perigo de se machucar, né? Então, agora esse ano é um pouquinho mais leve para ela, principalmente. Então, tem sido muito bom, assim,
tentar ver como é que é a vida sem morar dentro da mala, né? A gente conseguiu esvaziar as malas, colocar a roupa no guarda-roupa, então isso foi diferente também, mas bom. É, e que mais? Finalzinho do mês de julho a gente vai ter uma cachorrinha, então essa vai ser a outra novidade. E tem sido muito bom. O lado que fica igual seria essa planejar agora para os jovens. Então a gente continua olhando no calendário para ver o que que dá certo, o que que não dá, como é que a gente vai coordenar talvez o calendário do Dudu contra o dos jovens e tentar ajudar desse lado. Então sempre envolvida ainda um pouco no skeleton e então, continuamos na correria de sempre, só que um pouco diferente dessa vez. Uma correria diferente, né? Sem estar envolvida basicamente com um único esporte, tá? Com o esporte, a pressão, né, do resultado do skeleton, da vaga olímpica, depois a disputa olímpica. E no meio dessa correria, vocês vieram para o Brasil, né? Tiveram lá no projeto do COB no Amazonas, né? Da Floresta Amazônica, um projeto bem bacana. E depois participaram também da corrida, né? A corrida do COB, do time Brasil. E como que foi para vocês, né? Voltarem para o Brasil, né? Você, no caso, brasileira, e voltar já, né? Com uma atleta reconhecida, né? Apesar de ser um esporte de inverno, mas os esportes de inverno cresceram muito nesse período que você começou, né, de receber esse carinho da torcida, né, e de sentir, né, toda não vou dizer novo momento, mas essa nova fase, talvez, né, da carreira de vocês. Foi muito especial mesmo. O convite foi muito carinhoso. A gente não imaginava poder ter a experiência de ir para a Amazônia e depois para a corrida do time Brasil. O pessoal em, em ambos os eventos nos recebemos de braços abertos. Foi muito bom assim, o pessoal reconhecer quem nós éramos sem perguntar o que que é a modalidade, o que que é o skeleton. Isso foi bem legal mesmo. E a experiência que eles montaram para os atletas, não só para a gente, mas para todos os atletas e para o pessoal, para o público, foi, acho que algo que eu nunca tinha visto antes no mundo, assim, sabe? Então foi muito legal eles conseguirem ter esse evento onde eles misturaram o público com os atletas olímpicos. E só de poder, assim, também conhecer outros atletas olímpicos de modalidades diferentes, principalmente de verão, porque a gente acaba morando fora, não se encontra só mais pela internet mesmo. Então foi muito legal ter participado desses dois eventos. E era algo que você imaginava lá atrás, quando você começou, há 8 anos, você fazendo seus primeiros treinos, skeleton, você imaginava viver tudo isso que você viveu, tipo, fazendo já uma retrospectiva aí da sua carreira, em 8 anos disputar duas Olimpíadas, quarta colocada no Mundial, medalha em Copa do Mundo, de repente, tipo, um país tropical como o Brasil te reconhecer como atleta de inverno, tipo, te passava pela cabeça e como que é a sensação, né, de repente viver tudo isso. Nunca passou pela minha cabeça, eu nunca cheguei no skeleton pensando, isso vai chegar algum dia, eu nem imaginava que isso era uma possibilidade. Eu falei, acho que eu diria que a palavra que eu mais usei durante minha carreira foi surreal, porque realmente as coisas foi andando e aí foram acontecendo e coisas que eu nem sabia que eram possível, sabe? Então foi uma aventura, uma trajetória muito surreal mesmo. Eu nunca imaginava isso e ainda hoje assim paro às vezes para pensar como assim eu consegui essas coisas. Eu estão me reconhecendo por ser atleta olímpico, ou eu sou atleta olímpica, sabe? Às vezes me dá um toque assim e fala, como assim? E eu acho que isso sempre vai ser uma coisa que eu nunca imaginei possível. E falando da Olimpíada agora, né? Esperando a experiência olímpica, você teve uma temporada um pouco difícil, né? Em comparação com a penúltima, né? Os resultados não apareceram, ainda que teve uma medalha na reta final dela. Como que foi a temporada, olhando agora, né? De para trás, assim, que você analisa, tipo, como que você viu essa temporada olímpica, né? Se saiu do jeito que você imaginava,
do jeito que deu para fazer, enfim. E a participação olímpica, o que que você tira da sua participação olímpica na Itália? Eu acho que para mim, estando no momento mesmo, foi bastante frustrante e eu estava lutando o verão passado com ainda tentando me recuperar de uma lesão que eu tive na temporada retrasada. Então, foi difícil para mim iniciar a temporada, enfim, poder competir. E chegando nas primeiras competições não foram do jeito que eu queria, mas eu acho que olhando para trás agora, eu eu virei uma atleta melhor do que eu era a temporada retrasada. E eu acho que o que aconteceu é que outros atletas se foram equipamento. A gente sempre fala que o ano olímpico coisas acontecem que é fora do nosso controle, sabe? Principalmente para os países com mais finanças para usar para essas coisas. Então, olhando para trás, eu sei que eu dei o meu 100%, não tinha nada que eu não fiz ou deixei de fazer. Então, eu não me arrependo de nada. E eu sei que eu estava descendo e pilotando o trenó melhor e correndo mais rápido que eu estava no ano retrasado. Então, para mim, agora olhando para trás, não tinha muito mais que eu podia fazer. E foi mais ou menos a mesma coisa com as Olimpíadas, sabe? Eu consigo olhar para ou assistir a competição e dizer, ó, eu desci melhor que tal e tal pessoa. E, e o engraçado também foi que depois que a competição acabou, a gente olhou assim para o resultado e a gente disse, ó, se tirasse os países com as maiores finanças assim na modalidade, seria a Bélgica em primeiro, acho que era a Tchequia em segunda e eu terminaria em terceiro. Então, não tinha muito o que fazer fora isso, sabe? Acho que deu para ver que chegando nas Olimpíadas, os alemães tinham um trenó diferente, a Grã-Bretanha estava tentando fazer outras coisas também. Então, é algo fora do nosso controle e eu consegui sair de lá muito feliz com o meu resultado. Foi melhor do que as últimas Olimpíadas e eu sei que eu desci muito bem, então não tenho muito o que reclamar. E não curiosamente, a Kim, a Ana e você, que são as três atletas que, vamos dizer assim, ameaçaram a hegemonia alemã, austríaca e britânica, que mais ameaçaram, né? Claro, a gente teve outras atletas aí, chinesas, americanas, mas a Kim, a Ana, que é a atleta tcheca, e você, realmente as três que foram mais regulares nas últimas duas temporadas, né? E dentro dessa regularidade, Nicole, tipo, qual o resultado que você gosta, assim, que você olha e fala, olha, nossa, essa prova foi perfeita, assim. Eu diria que fora o finalzinho de St. Moritz, o ano retrasado, na primeira medalha que eu ganhei, eu estava muito feliz com aquela descida. O St. Moritz o ano passado também. E eu lembro que o Winterberg do ano passado também, assim, não tinha nada que eu mudaria na competição. Foi uma competição muito injusta pelo fato da, do tempo, porque estava nevando muito e estava muito ventoso. Então, mas assim, olhando na minha descida, eu também não mudaria nada. E honestamente, nas Olimpíadas não tinha muito assim o que eu mudaria também. Eu gostei muito da minha pilotagem. É, então, é, foram acho que competições, pistas que eu gosto e pistas que mostraram mesmo a minha habilidade de descer. Você tem esse hábito de olhar só as provas depois, ou é mais você olha mais por curiosidade, assim? Não tenho muito hábito não, assim, quando a gente vai de repente, pós-competição, quando a gente está meio confusa com o resultado, a gente vai assistir só para comparar mesmo como foram assistidas as que ficaram na nossa frente, por exemplo. Aí eu assisto, se for chegar uma temporada, chegando na próxima temporada, antes de descer a pista pela primeira vez, a gente às vezes assiste as competições de novo, só para ver como foi, relembrar quais eram os problemas que a gente estava tendo, como melhorar essas coisas assim. Mas fora isso, a gente não assiste muito no dia a dia, não. Não, entendi. É que tem atleta que é
fissurado, né? Ele gosta de olhar, ver, procurar erro, onde ele pode melhorar, enfim. E, bom, você não deu certeza ainda se continua ou não, se ainda é um ponto de interrogação, mas em todo caso, o time BB agora vai ser só time B, né? Time, time Brasil, mas já conversou alguma coisa a respeito disso? Tipo, manter pelo menos essa estrutura dentro de equipe que vocês mantiveram aí ao longo desse ciclo olímpico, ou se você continuar, vai ser voo solo, né, com, enfim, outros profissionais. Já passou pela cabeça de vocês ter essa conversa? Já teve essa conversa? É só mais ideias mesmo e conversas aqui e ali, mas a ideia acho que seria da Kim ser minha treinadora, se eu for continuar. Então, desse jeito, o time bebê talvez estaria ainda vivo, mas acho que mais, não tanto pela Bélgica, porque ela não vai estar representando a Bélgica, né? Então, em termos de título do time, a gente não pensou, não conversou sobre isso ainda, mas se for para continuar, a ideia seria a Kim ser minha treinadora e de resto não tem muito definido, não. Não, entendi, é que você estava com o Richard, né, tinha o Fernando Oliva também, enfim, mas é algo ainda que vocês ainda vão definir ainda, pelo visto. Exato, exato. Entendi. E, bom, a última pergunta, Nicole, até para não tomar muito seu tempo, que já é 3 horas aqui no Brasil, para você acho que 9 da manhã aí, ou se eu não estiver enganado, no fuso horário. Meio-dia, Meio-dia, é só 3 horas. Ah, tá, então. ok. Bom, então de antemão eu quero agradecer, né, Nicole, pela entrevista, mas a última pergunta tipo, dos seus grandes resultados. 3 medalhas de Copas do Mundo, o quarto lugar do Mundial, as duas participações olímpicas. Qual que você guarda com carinho, assim, né? Tipo, a primeira medalha, sei lá, o primeiro pódio, o lugar, a posição no Mundial. Não sei se você sabe, o melhor Mundial de esporte de inverno do Brasil é seu, né? Você é a sua quarta colocação, é o melhor resultado do Brasil em qualquer esporte de inverno olímpico, né? Então, qual o resultado aí dos grandes resultados que você conseguiu, que você sempre guarda com carinho? Ixi, acho que é difícil de selecionar só um. Eu diria que todos esses que tu listou foi realmente eu guardo com muito carinho. Eu lembro de cada um ter um momento muito especial, um sentimento muito especial. Eu diria que a primeira medalha, a em St. Moritz, foi extra especial pelo fato de estar no pódio com a Kim. Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu se juntar no pódio e foi sempre uma coisa que eu falava que era um dos nossos objetivos, mas a gente sempre falava brincando, assim, de, sei lá se vai acontecer, sabe? De Porque não é repente fácil aconteceu. conseguir. E aconteceu de repente, né? Então. Não é fácil de conseguir medalhar numa Copa do Mundo, então foi bastante especial. E a quarta colocação no Mundial também foi muito especial pelo fato que eu não estava me sentindo bem, eu estava ainda recuperando daquela lesão que eu comentei e não sabia nem se ia poder competir. Então, a quarta posição foi muito inesperada para mim. Então foi essas duas com certeza são muito especiais e as Olimpíadas que a gente conseguiu mentalmente se preparar para qualquer resultado. Eu fui sabendo que qualquer resultado que eu conseguisse eu tinha dado o meu melhor. Eu fiz de tudo para estar no meu melhor no dia, né, da competição. E a experiência que a gente teve nas Olimpíadas também, fora só a competição, mas é, do carinho do Brasil inteiro, do time Brasil, do COB, né? Da ICE Brasil, da CBDG, dos nossos familiares e amigos que puderam estar lá, mas também que de longe conseguiram torcer. Eu diria que todos foram muito especiais por motivos diferentes, mas é difícil de selecionar só um mesmo. Ah, Eu tá, acho que ao longo da minha carreira também tiveram várias competições que talvez não deram medalhas, mas que impactaram bastante a minha jornada. entendi. Bacana. Nicole, muito obrigado pela entrevista.
Boa sorte nesse novo papel que você está assumindo, né, de treinadora da equipe júnior, vamos dizer assim, né, da equipe juvenil brasileira. E a gente vai ficar acompanhando aqui os desdobramentos, né, caso você compita mais, compita menos, enfim, a gente vai ficar de olho, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Até a próxima.